jogar na tela para a gente, Breno, por favor. Barroso diz que criminalizar o aborto não serve para nada. Presidente do STF insiste em suas explanações progressistas em busca de adesão. Assim, a pauta já é... Ambas as pautas já são antigas, né? Tanto a questão dessa militância a favor do aborto, quanto essa mania do nosso judiciário em querer se meter no que o povo quer ou deixa de querer. Eu vou começar o primeiro comentário com o Oi Luiz, né? E eu já vou lançar a pergunta para vocês três. Em algum lugar da nossa Constituição, na nossa, sei lá, tem algum livro que respalde isso? O que o ministro do STF, o que alguém do nosso judiciário tem que ficar dando opiniões políticas por aí sobre o que ele acha, o que ele não acha que é relevante para a nossa sociedade, né, nas questões legislativas aí? Começar pelo Luiz. Não, pois é, não. O juiz, ainda mais um ministro do STF, tem que se manifestar apenas nos autos, né? Quando está julgando uma coisa, etc. Mas é óbvio que esses caras são uns pavões, né? Eles são uns pavões, eles têm uma vaidade absurda, eles gostam de aparecer, eles gostam de posar, né? Alguns querem posar de defensores da democracia, outros querem posar de iluminados, né, de iluministas, né? Todos se acham um tirano, como é que se diz? Aquele tirano que é mais inteligente do que o resto do povo, né? E, na verdade é isso. Eles se veem como aquelas pessoas que sabem o que é melhor, apesar de não terem tido um voto só popular, mas eles se consideram em condições de representar o povo e eles acham que eles sabem o que é melhor do que o povo, né? Eles querem, em alguns momentos, assim, é claro, existem aqueles que querem dinheiro mesmo, que são pragmáticos, eles querem fazer a vontade de quem quer dar dinheiro para eles, isso não tenho a menor dúvida, mas também existem aqueles que têm esse direcionamento meio messiânico, esse direcionamento meio típico do cara ideológico total da esquerda, né? Que ele se acha mais iluminado do que o resto e ele acha que tem uma solução para a sociedade criada, né, numa universidade, né, por alguém que nunca teve contato com o povo e que esse iluminado vai aplicá-lo, que essa é a missão dele, aplicar essa coisa iluminada na sociedade, isso que ele vê como o que é melhor, né? É engraçado que esse cara já teve, no caso do Barroso, ele já teve enganado outras vezes, né? Ele já se deixou enganar, por exemplo, pelo João de Deus, em quem ele acreditava e quem ele seguia e via como um amigo e subia em palco com ele. Ele também foi o advogado, né, do Cesare Battisti, o terrorista italiano que tinha matado 4 pessoas, né? E quando o Bolsonaro sentou na cadeira de presidente, a primeira coisa que o Cesare Battisti fez foi fugir, né? E rapidamente, graças a Deus, foi preso, foi levado à justiça italiana, né? Mas aí a gente vê como o Barroso ele se deixa enganar e se deixa levar, né, por esses caras, né? Será que ele não estaria se deixando enganar e se deixando levar por alguma outra coisa criminosa e estúpida pela terceira vez que a gente consegue contar aqui, né? Eu acredito que sim, porque o aborto, sinceramente, não tem como defender isso, né? A gente sabe que você assassinar a criatura indefesa no ventre da mãe não tem nada mais anti-humano do que isso, né? É um bebê se formando, né? É engraçado porque se você fala, não, Barroso, não se pode tirar a vida de um bebê, etc., ele vai falar, não, mas existem casos como, por exemplo, a criança gerada num estupro, né? Poxa, e o estuprador? Por que não tirar a vida do estuprador? Esse sabia o que fazia, esse não tinha nada de inocente, né? Não, a vida do estuprador era preservada a todo custo por esses caras, né? E eles querem matar o inocente, o pequeno bebê que está se formando lá. Então, esse é o iluminismo, né? Esse é o iluminismo que, por exemplo, deu origem à Revolução Francesa e a gente viu no que deu a Revolução Francesa, né? Morte, sangue dentro da França, depois um tirano, né, que era o Napoleão, que causou guerra e morte na Europa inteira, e a França nunca mais se recuperou disso, né? Apanhou do que era
das nações que iam formar a Alemanha ainda no século XIX, depois apanhou de novo da Alemanha, né, do Hitler na Segunda Guerra Mundial, nunca se recuperou, sempre sem moral. Hoje em dia, todo verão tem um quebra-quebra lá, islâmicos detonando tudo, revoltados, né, com alguma coisa, queimando Paris inteira. Quer dizer, a França ela nunca se recuperou, ela entrou nessa onda do progressismo, nunca se recuperou, né, e agora, recentemente, ela foi a primeira nação do mundo a colocar o aborto na Constituição, como um direito, né, na Constituição. A verdade é que esses caras como o iluministro, né, e outros, eles consideram que o feto, o bebê, não é humano ainda, é só um amontoado de células. Né? Bom, em primeiro lugar, todos nós somos um amontoado de células. Né? Em segundo lugar, eram tratados os negros durante o período da escravidão. Eles não eram humanos ainda, e a gente viu todas as atrocidades que foram feitas com eles. Os nazistas tratavam os judeus assim também, eles não são humanos, e aí por isso a gente podia matá-los, exterminá-los e fazer o que quisesse, né? Diziam os alemães na Segunda Guerra Mundial. E hoje não é diferente, eles falam tanto que são contra os nazistas, contra a escravatura, né, o escravagismo, mas eles agem exatamente igualzinho, só que com outras vítimas. Mas a própria racionalização, né, a desculpa que eles dão é a mesma, né? Não são humanos, vamos exterminá-los. Rafael Sanzio pode fazer o seu comentário acerca da pauta, se você souber a resposta, né? Se tem alguma constituição, e às vezes a gente não tem conhecimento, onde o pessoal do judiciário ele tem que ficar se metendo no legislativo. Eu até anotei aqui, né, para não esquecer esse pensamento que eu tive, né? A política é o canal de retórica e de convencimento das massas. Não é mais a ciência e muito menos a filosofia, aquela filosofia defendida pelo Edmund Husserl, né, que ele criou a fenomenologia, para falar contundentemente o que é a verdade. Hoje, o que a política ela é usada através dos militantes justamente para promover e manipular as massas, né? Olha só, no livro, eu lembrei disso na hora, quando eu vi essa afirmação do Barroso, né? Olha só, a doutora Luane Brizendine, através do livro, ela é da Universidade da Califórnia, ela é neuropsiquiatra. Ela no livro tem escrito The Male Brain, o cérebro masculino e a capacidade de entendimento como homem e garotos pensam, e também como é o cérebro das mulheres. Eu tô colocando porque eu estou traduzindo instantaneamente aqui do inglês, né? Então, ela disse nesse livro que a gente sabe que, eles fazendo pesquisa, que se o embrião vai ser homem ou mulher ainda como embrião, para vocês terem ideia, e que os hormônios, tanto testosterona quanto o hormônio feminino, eles estão desde o início do embrião, já no ser humano. Então, a gente é capaz de definir, já sem estar formado, sem ter os bracinhos, sem ter nada, se já é homem ou se vai ser homem ou mulher. Não existe. Isso que o Barroso fala justamente são narrativas de pessoas que vivem um plano de poder. Eu estou dizendo dessa forma porque o Barroso ele não é burro, só que ele segue uma cartilha. Isso que o Luiz falou aí do João de Deus, isso aí tem pano para manga, que tanta investigação que eu tive acesso a essas coisas e com testemunhas que eu não pode nem falar isso, né, online, senão os caras vêm atrás de mim aqui, porque isso é internacional. Isso que aconteceu lá em Abadiana, todo aquele esquema que vocês conhecem. Enfim. Então, respondendo à pergunta do Paulo, o Barroso, eles criam hoje um cenário artificial que é distante da realidade, principalmente para as grandes cidades, tanto que o Pacheco ele quer aprovar, saiu até na Gazeta do Povo, que ele quer aprovar algumas medidas e a possibilidade de ainda mais fortificar o pensamento o wokeismo que tem no mundo. Então, isso que a gente vê, a Suprema Corte não trabalha com a verdade, isso está claro. Isso é claro para a gente. Eu sempre falo, a gente tem que deixar de dar suporte que eles são algum tipo de autoridade intelectual, ou autoridade que fale a verdade, porque eles não são. Nenhum deles, eles são satanistas, eles são o que for. Menos
trabalhar com a verdade. Até tem um amigo meu que ele é americano e mora aqui, aqui é meu vizinho aqui, e aí ele preza muito, a única feminista que eu gosto é Isabel, a rainha aqui que teve aqui na Espanha, que ela sim prezava pela luta das mulheres, pela luta contra um wokeismo que existia lá naquela época, né? A saudade quando ela mandava para a fogueira os bruxos, os satanistas, essas coisas, né? Porque só assim para parar de pôr em risco a vida das pessoas, porque toda essa narrativa que a gente tem do passado, de que os negros, eles sempre sofreram, isso tudo é mentira. Isso é a história, os documentos. Eu moro numa cidade onde foi sede do Império Califato, onde a invasão muçulmana que trouxe de volta a escravidão para a Europa. Adivinha qual era a cor da pele deles? Que eles vieram pela Europa, pela África, ali pelo Marrocos. Eram negros. Então, o Barroso aí trabalha simplesmente com a mentira. E aí, como tem um exército de gente com a cognição, com deficiência cognitiva, que são realmente estúpidos, como a matéria do Jonathan mostrou aí, são maconheiros, tudo isso. Então, é muito fácil criar esse ambiente no exército, no meio de um exército de gente ineptas, né? É por isso que eles querem legalizar maconha, por isso que eles promovem toda essas coisas diabólicas, porque isso é diabólico. E aí o Barroso se sente o embaixador de toda a ciência, autoridade intelectual. Mas quando na verdade ele só é um robô, que essa gente vai ter o lugarzinho dela, sabe? Que pena que a gente não vai poder ver eles serem queimados no quinto dos infernos. Obrigado, Rafa. Não que eu não concordo, é isso aí. Só que o Rafa é muito opressor, cara. O Rafa é muito opressor. Ele se segura muito aqui, cara. Ele vai se segurando assim, mas de vez em quando ele solta uma. Porque tu não me conhece pessoalmente. Ele não quer nem saber. Dá pra ver que ele vai se segurando assim, mas de vez em quando ele solta uma que não tem como segurar, né, Rafa? Mas ok. Passar o último comentário dessa pauta para o Cláudio Caivano, que, como um jurista aí, quem sabe ele possa esclarecer para a gente aí as benfeitorias do nosso judiciário, tentando se meter em todas as questões sociais aí, Caivano. Antes, Paulo, eu vou me intrometer na tua pauta particular aí, eu vou dar uma ideia, né? O Lula podia abrir um vlog, que tal? Viajanjando pelo mundo com Lula Molusco. Ia ser legal para ele documentar todas as viagens, porque são as únicas coisas que ele fez até agora, desde o dia 1º de janeiro de 2023. Bom, posto isso, vai, então... Viajanjando. Viajanjando. Você sentiu, né, onde eu fui chegar, o viajanjando, né? O 128A, os meninos já, né, os dois rapazes aqui, meus colegas já falaram muito bem, com muita propriedade, e o 128 do Código Penal, ele já protege quem queira, né, em virtude de um estupro, por exemplo. Não se pune o aborto praticado por médico, chamado de aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Portanto, essas questões o legislador originário já previu e faz constar no nosso Código Penal que eu trouxe aqui. A Constituição, ela é omissa quanto a esse ponto, porque ela defende a vida. Então ela não pode tentar se intrometer em relação à morte, pregar a morte, é disso que se trata. Não vai mais proteger a vida. E notem duas coisas, né? Duas questões muito claras e objetivas. Quem defende o aborto, nasceu. Olha que coincidência, né? E agora está defendendo a morte. Talvez o retroativo resolvesse aí, como vocês disseram, né? E para finalizar e ser muito sucinto nisso, que isso causa realmente até uma agonia estomacal, azia, Como se tornar um tirano. Tem um documentário na Netflix, e não estou comentando porque eu sugiro isso, não. Quem sugeriu foi o próprio Alexandre de Moraes, na sua aula magna aos estudantes lá da USP, né, do Largo São Francisco, aqui em São Paulo, estudantes de Direito. Ele disse, olha, vejam lá, e ainda ele põe no final uma frase, quem mais defende a liberdade são os extremistas. Então é fácil, é como mostrou o Rafael, eles colocam aí questões de falsa dicotomia, né, falácia de falsa dicotomia, para terminar num padrão de falsa equivalência.
para tentar fazer com que essas pautas avancem no imaginário popular. De todo lado que você olhe, está totalmente equivocado, isso não está na nossa Constituição. Ela defende a vida desde a concepção.